Você já ouviu falar de um rei que foi abençoado com grande sabedoria, mas permitiu que seu amor por muitas mulheres o desviasse? Esta é a história de Salomão, o rei mais rico, poderoso e sábio da história de Israel. Deus lhe deu sabedoria e entendimento, e ele fez grandes coisas por Israel. Sob seu governo, a nação enriqueceu e teve comércio com reinos distantes. No entanto, Salomão tinha uma fraqueza: seu desejo por mulheres. Seu amor por muitas esposas obscureceu seu julgamento e, embora tivesse todo o potencial para ser o maior rei, acabou caindo em desgraça. O harém de Salomão era vasto, composto de 700 esposas e 300 concubinas, cada uma de diferentes terras. Havia princesas do Egito com sua beleza misteriosa, mulheres de Moabe, Amon, Edom e Sidom, todas trazendo seus próprios costumes e histórias para a corte de Salomão. Seu palácio tornou-se um lugar de alianças políticas, com cada casamento selando tratados de paz com nações vizinhas. Cada esposa trouxe consigo uma parte de sua terra natal, transformando o palácio de Salomão em um reflexo de muitas culturas. Mas esses casamentos não foram sem custo. Junto com seus costumes, as esposas também trouxeram seus deuses estrangeiros, levando Salomão a construir altares e santuários para esses falsos deuses, o que acabou enfraquecendo sua devoção ao Senhor. Isso se tornou sua queda. As próprias mulheres que ele amava o afastaram do verdadeiro Deus de Israel. Neste vídeo, veremos mais de perto a ascensão e queda de Salomão, explorando sua grande sabedoria, seus erros trágicos e como sua morte impactou o futuro de Israel. Certifique-se de se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder mais nenhuma história fascinante da Bíblia. Vamos começar na antiga cidade de Jerusalém em 990 AC, onde um novo príncipe nasceu. Seu nome era Salomão, que significa paz e amigo de Deus. Salomão era filho do rei Davi, o corajoso pastor que derrotou Golias e Batseba. No entanto, a história de Salomão é marcada pela sombra de um segredo obscuro. O relacionamento de seus pais começou com um caso ilícito, pois Batseba era casada com Urias, o hitita, um soldado leal do exército de Davi. Na tentativa de esconder seu pecado, o rei Davi enviou Urias para a batalha, instruindo os outros soldados a deixá-lo desprotegido no campo de batalha. Como esperado, Urias foi morto. Mas Deus não negligenciou as ações de Davi. Como julgamento pelo pecado de adultério e assassinato de Davi, o primeiro filho nascido de Davi e Batseba morreu. No entanto, em meio à tristeza e ao arrependimento, Deus mostrou misericórdia. Ele perdoou Davi e dessa reconciliação, Salomão nasceu um símbolo de paz e restauração entre o céu e a terra. O jovem príncipe cresceu sob a orientação do profeta Natã, um homem sábio e misterioso que se tornou seu mentor. Enquanto o rei Davi governava o reino, Natã nutriu a mente e o espírito de Salomão com ensinamentos profundos e revelação divina. Natã, com seu comportamento calmo e olhar perspicaz, viu um destino extraordinário em Salomão. Ele reconheceu a centelha de sabedoria e grandeza no jovem príncipe. No entanto, Natã também carregava um fardo secreto. Ele sabia que Salomão não era o primogênito de Davi e que seus irmãos mais velhos tinham direito ao trono. Com isso em mente, Natã começou a tecer um plano ousado para o futuro de Salomão. Um plano que garantiria sua ascensão ao reinado, apesar dos obstáculos à frente. Natã, o profeta, conhecia a história completa do caso entre o rei Davi e Batseba, a mãe de Salomão. Com grande sabedoria e determinação, Natã decidiu usar esse conhecimento a seu favor. Em reuniões privadas com o rei Davi, Natã começou a introduzir gentilmente a ideia de que Salomão estava destinado a ser o herdeiro do trono. Por meio de palavras cuidadosamente escolhidas e visões proféticas,
Natã convenceu o rei de que a futura realeza de Salomão era a vontade de Deus. Gradualmente, Davi começou a ver em seu filho a promessa de um futuro glorioso. Quando Davi adoeceu e sentiu que a morte estava próxima, ele reuniu a força necessária para reafirmar sua decisão. Salomão seria seu sucessor legítimo. No entanto, Salomão tinha apenas 15 anos na época. Sabendo que seu reinado nasceu sob a sombra de ameaças potenciais, Salomão atendeu às advertências de seu pai. Davi o aconselhou a ser vigilante contra aqueles que poderiam conspirar contra ele. Com uma resolução muito além de sua idade, Salomão tomou medidas decisivas para garantir seu trono. Um dos primeiros atos de Salomão foi iniciar um expurgo abrangente para solidificar seu poder. Uma das primeiras vítimas foi o general de Davi, que havia apoiado a tentativa de Adonias de tomar o trono. Esse expurgo enviou uma mensagem clara: ninguém estava a salvo da justiça rápida e estrita de Salomão. Salomão também lidou com o próprio Adonias, removendo qualquer possibilidade de rebelião. No entanto, o jovem rei não parou por aí. Com uma visão estratégica além de sua idade, Salomão começou a fortalecer as forças militares do reino e formou uma aliança com o poderoso faraó do Egito. Para selar essa aliança, Salomão se casou com a filha do faraó, sua primeira esposa, adornada com seda e joias exóticas. A união não apenas garantiu a paz, mas também aumentou a força de Israel. No entanto, Salomão logo acreditou que se casar com mulheres poderosas de outros reinos era a maneira mais rápida de expandir seu império. Essa decisão, embora politicamente sólida na época, mais tarde voltaria para assombrá-lo. Numa noite tranquila, enquanto o rei Salomão descansava em sua cama, ele teve um sonho profundo. Nesse sonho, o Senhor apareceu diante dele. Com uma voz cheia de graça e autoridade, Deus falou a Salomão dizendo: "Peça o que quiser e eu lhe darei." Salomão, com um coração humilde e plenamente consciente da imensa responsabilidade que lhe foi atribuída, respondeu: "Você usou de grande bondade para com seu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a você e justo de coração. Agora, conceda ao seu servo um coração perspicaz para governar seu povo e distinguir entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar esta sua grande nação?" A súplica de Salomão agradou ao Senhor, que reconheceu a pureza de seu coração e seu desejo genuíno de governar com sabedoria. Você orou por isso, e não por vida longa ou riquezas para si mesmo, nem orou pela morte de seus inimigos, mas por sabedoria na administração da justiça. Farei o que você pedir. Eu lhe darei um coração sábio e perspicaz, para que nunca tenha havido ninguém como você, nem nunca haverá. Quando Salomão acordou desse sonho, ele carregava consigo o dom mais precioso que um governante poderia desejar: sabedoria e discernimento dados pelo próprio Deus. Este encontro sagrado marcou um ponto de virada na vida de Salomão, permitindo que ele liderasse com compaixão, justiça e compreensão incomparável. A sabedoria de Salomão tornou-se lendária, atraindo pessoas de todas as nações que procuravam ouvir suas palavras e aprender com seu conhecimento. Como está escrito, todos os reis da terra buscaram a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus havia colocado em seu coração. Uma das demonstrações mais memoráveis dessa sabedoria divina ocorreu quando duas mulheres compareceram perante o rei Salomão, ambas alegando ser a mãe do mesmo bebê. Com os olhos lacrimejantes e as vozes trêmulas, cada mulher contou sua versão da história, implorando por justiça e reconhecimento de sua maternidade. A criança disputada estava nos braços de uma das mulheres, e a tensão encheu a sala do trono. Salomão, com a sabedoria que Deus lhe dera, ouviu atentamente as duas mulheres. Então, com uma presença dominante, ele emitiu uma ordem chocante: "Traga-me uma espada, corte o menino vivo em dois e dê metade a uma mulher
e metade a outra. Um silêncio solene caiu sobre a sala, enquanto os participantes ofegavam incrédulos com o decreto do rei. Naquele momento, a verdadeira mãe, dominada pelo amor, gritou: "Oh, meu senhor, dê-lhe a criança viva, não o mate!" A outra mulher, com uma frieza inquietante, concordou em dividir o bebê. Salomão então deu seu veredito final: "Dá a criança viva à primeira mulher, não o mate. Ela é sua mãe." Com essa decisão sábia e compassiva, Salomão revelou a verdadeira mãe, cujo coração, cheio de amor incondicional, preferia desistir de seu filho a vê-lo morrer. A falsa mãe, desprovida de empatia, expôs sua falta de amor materno. Esse julgamento se espalhou rapidamente por todo o reino, e o povo de Israel ficou surpreso com a sabedoria divina que residia em seu rei. Como está escrito: todo o Israel ouviu falar da sentença que o rei havia proferido, e ficaram maravilhados com o rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para administrar a justiça. Esta passagem tornou-se um testemunho duradouro da sabedoria que Deus havia concedido a Salomão, capacitando-o a governar com justiça e compaixão. Sua decisão lhe rendeu o respeito e a admiração de seu povo, fortalecendo seu reinado e deixando um legado que transcenderia gerações. No entanto, apesar da sabedoria de Salomão, o povo de Israel continuou a se apegar a tradições antigas, sacrificando em altos e altares improvisados a céu aberto, pois ainda não havia sido construído um templo dedicado ao nome de Jeová. Determinado a cumprir essa grande tarefa, Salomão começou a construção do primeiro templo de Israel. No entanto, naquela época, ele não tinha recursos para alcançar a grandeza do templo que imaginava. Para conseguir isso, Salomão buscou uma aliança estratégica com Hirão, rei de Tiro, uma cidade conhecida por sua experiência em construção, riqueza e recursos naturais abundantes. Salomão enviou mensageiros a Hirão com uma oferta ousada. "Você sabe que por causa das guerras travadas contra meu pai Davi de todos os lados, ele não pôde construir um templo ao nome do Senhor seu Deus, até que o Senhor pusesse seus inimigos debaixo de seus pés. Mas agora o Senhor, meu Deus, me deu paz de todos os lados, e não há adversário nem desastre. Portanto, pretendo construir um templo em nome do Senhor meu Deus", declarou Salomão. "Como o Senhor disse a Davi, meu pai, seu filho, a quem porei no trono em seu lugar, construirá o templo que leva o meu nome." Reconhecendo a grandeza de Salomão, Hirão, rei de Tiro, aceitou entusiasticamente a oferta e prometeu fornecer a necessária madeira de cedro e cipreste, bem como mão de obra qualificada de seus artesãos. Em troca, Salomão concordou em enviar alimentos e outros bens para Tiro, estabelecendo uma aliança mutuamente benéfica. Com os materiais obtidos por meio dessa parceria, Salomão iniciou a construção do templo em Jerusalém, um projeto que levou 7 anos para ser concluído. A construção foi feita com precisão e beleza incomparável, seguindo as instruções divinas. Como está escrito: o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. Cada detalhe do templo foi cuidadosamente planejado e executado, desde as fundações até as decorações mais requintadas. As paredes eram forradas com madeira de cedro e ouro puro cobria todas as superfícies, criando um espaço sagrado de esplendor incomparável. Salomão construiu o templo e o completou, cobrindo-o com vigas e tábuas de cedro. Ele também construiu salas laterais ao longo do templo, cada uma com 5 côvados de altura, presas à estrutura com vigas de cedro. Mas a visão de Salomão não terminou com o templo. Durante 13 anos, o rei também se dedicou à construção de seu próprio palácio, uma estrutura majestosa que refletia seu imenso poder e riqueza. No entanto, Salomão levou 13 anos para concluir a construção de seu palácio.
O palácio era uma obra-prima arquitetônica com salões espaçosos, colunas majestosas e jardins exuberantes. Cada detalhe foi projetado para impressionar e refletir a grandeza do rei. Todas as estruturas, do exterior ao grande pátio e da plataforma aos beirais, foram feitas de blocos de pedra de alta qualidade, cortados e encaixados com precisão. A construção do templo e do Palácio de Salomão não apenas transformou a paisagem física de Jerusalém, mas também elevou o reino de Israel a uma potência econômica. A reputação de sabedoria e riqueza de Salomão se espalhou rapidamente pelo mundo conhecido, atraindo reis e rainhas de terras distantes que ansiavam por testemunhar o lendário monarca que tornou Israel tão próspero e poderoso. Entre esses visitantes estava uma figura notável, a rainha Sabá, conhecida por sua ousadia e determinação. Intrigada com as histórias que ouvira sobre Salomão, a rainha Sabá embarcou em uma jornada épica para encontrá-lo, acompanhada por uma comitiva impressionante e carregando presentes exóticos. Ela veio a Jerusalém com a missão de testar o intelecto de Salomão. Mas Salomão, com sua mente afiada e conhecimento divino, respondeu a cada uma das perguntas da rainha com clareza e discernimento além do que ela havia imaginado. Admirada com sua sabedoria, a rainha Sabá disse a Salomão: "O relato que ouvi em meu próprio país sobre suas realizações e sua sabedoria é verdadeiro, mas não acreditei até que vim e vi com meus próprios olhos. Na verdade, nem mesmo a metade da grandeza de sua sabedoria me foi contada. Você excedeu o relatório que ouvi." No entanto, a sabedoria de Salomão não era seu único atributo notável. Sua riqueza e esplendor eram lendários. Ouro, prata e pedras preciosas abundavam em seu reino, e seu trono era uma obra-prima de marfim e ouro puro. A prosperidade de Israel sob o reinado de Salomão era evidente em todos os lugares. O comércio floresceu e a abundância era visível em toda a terra. Todos os vasos de bebida do rei Salomão eram feitos de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano também eram feitos de ouro puro. A prata era tão comum que era considerada de pouco valor durante o reinado de Salomão. Além de sua sabedoria e riqueza, Salomão também foi um escritor inspirado. Por meio da inspiração divina, ele capturou profunda sabedoria em suas obras literárias, incluindo o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos, que se tornaram joias atemporais da literatura bíblica. O livro de Provérbios ofereceu conselhos práticos e reflexões profundas sobre a vida, afirmando que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Em Eclesiastes, Salomão refletiu sobre a natureza fugaz da vida e a importância de buscar a Deus. Agora tudo foi ouvido. Aqui está a conclusão do assunto. Temei a Deus e guardai os seus mandamentos, pois este é o dever de toda a humanidade. No Cântico dos Cânticos, ele celebrou a beleza do amor e da intimidade, escrevendo: "Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo no seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, seu ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Arde como fogo ardente, como uma chama poderosa." Apesar de sua grandeza e intelecto, Salomão cometeu um grave erro. Ele sucumbiu à tentação, levando-o a um caminho perigoso. Apesar das advertências do Senhor, Salomão foi seduzido por mulheres estrangeiras e acumulou um harém incomparável, pois está escrito que ele teve 700 esposas de nascimento real e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram. O majestoso palácio do rei Salomão tornou-se um labirinto de pedra e cedro, escondido dentro do qual estava um vasto segredo. As milhares de mulheres, desde princesas etíopes com pele de ébano até as filhas do faraó, com olhos que guardavam os mistérios do Nilo. Cada mulher
era um mundo próprio, uma história, um mistério que o rei se deliciava em explorar. O palácio ecoava com suas risadas, sussurros e canções, pois essas mulheres não eram meras sombras na corte. Cada um ocupou seu lugar na vasta tapeçaria cultural e política do reino. Por meio dessas alianças, Salomão forjou uma paz duradoura com reinos distantes, expandindo seu conhecimento dos povos e culturas que estavam além de suas fronteiras. No entanto, essa rede de relacionamentos também se tornou um campo minado de intriga e ciúme, onde cada favor do rei poderia desencadear rivalidades silenciosas. O esplendor da corte de Salomão e a diversidade de seu harém, no entanto, trouxeram consigo uma grande escuridão. Deuses estrangeiros se infiltraram em Jerusalém junto com sacerdotisas e rituais que desafiavam a fé monoteísta de Israel. Estátuas de Astarote, Toma e Baal começaram a aparecer em lugares de destaque, à medida que Salomão se enredou em sua teia de alianças matrimoniais. Seu coração se afastou ainda mais das leis de seus ancestrais. O rei, que uma vez construiu o magnífico templo em Jerusalém para honrar o Deus de Israel, agora se viu erguendo altares a Camus, Milcom e Moloque, os deuses abomináveis das nações vizinhas. Seu julgamento ficou nublado e ele se distanciou da sabedoria divina que uma vez o separara. Então o Senhor, vendo o coração teimoso de Salomão, encheu-se de ira e tristeza. O rei, que havia sido abençoado com sabedoria e riqueza incomparáveis, deu as costas aos mandamentos de Deus, entregando-se à adoração de falsos deuses. Em sua justa ira, o Senhor confrontou Salomão, dizendo: visto que esta é a vossa atitude e não guardaste a minha aliança e os meus decretos, certamente arrancarei de ti o reino e o darei a um dos teus subordinados. A advertência de Deus ecoou nos ouvidos de Salomão como um forte trovão. O reino que ele havia construído cuidadosamente com sabedoria e esforço seria dilacerado e dividido após sua morte, dado a outros. As sementes da idolatria que Salomão havia semeado cresceram em discórdia e divisão dentro da nação outrora unificada que ele governava. Salomão, embora sábio e próspero, não resistiu à tentação e desviou-se do caminho justo. Sua vida se tornou um conto de advertência para as gerações futuras, um lembrete de que mesmo os mais sábios e poderosos não estão imunes ao pecado quando se afastam dos mandamentos de Deus. Como está escrito em Provérbios, um dos livros tradicionalmente atribuídos a Salomão, há um caminho que parece certo ao homem, mas no final leva à morte. As consequências da idolatria e desobediência de Salomão logo começaram a se desenrolar. Inimigos surgiram de dentro e de fora de seu reino, procurando explorar a fraqueza espiritual do rei. Entre eles estava Jeroboão, servo de Salomão, a quem o profeta Aías havia ungido secretamente para governar 10 tribos de Israel. Como está escrito: pegue 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: arrancarei o reino da mão de Salomão e lhe darei 10 tribos. Jeroboão, ciente de seu destino profético, rebelou-se contra Salomão, buscando uma oportunidade para tirar o reino de suas mãos. A sabedoria e a prosperidade que outrora marcaram o reinado de Salomão foram agora ofuscadas pela divisão e inquietação. No entanto, em um momento de clareza e arrependimento, Salomão voltou seu coração para Deus, percebendo a futilidade da idolatria e a vaidade de seus desejos terrenos. Foi nesse estado de reflexão e remorso que Salomão derramou sua alma no livro de Eclesiastes, um profundo testemunho de sua busca por sentido e propósito na vida. Com palavras profundamente emocionadas, Salomão refletiu sobre a natureza fugaz da existência humana. Sem sentido, diz o mestre, totalmente sem sentido. Tudo não tem sentido.
Por meio de seus escritos, Salomão compartilhou suas lutas internas, suas frustrações com os prazeres temporários da vida e sua percepção final de que somente em Deus a verdadeira realização e propósito podem ser encontrados. Sua sabedoria, registrada em Eclesiastes, permanece como um legado intelectual, um poderoso lembrete para as gerações futuras de que a busca da felicidade material e dos prazeres terrenos é, em última análise, fútil e vazia. Somente em Deus está o verdadeiro sentido da vida. Somente colocando Deus no centro de nossas vidas podemos encontrar a paz e o propósito que realmente desejamos. Depois de reinar por 40 anos, Salomão, o rei sábio e próspero, deu seu último suspiro. Quando Salomão finalmente fechou os olhos pela última vez, ele deixou para trás um legado de glória e sabedoria, mas também um reino à beira do colapso. Seu filho, Roboão, herdou um reino que já mostrava sinais de desintegração e discórdia. A morte de Salomão marcou o fim de uma era de glória e sabedoria, sem paralelo na história de Israel. No entanto, seu legado vive através dos escritos e lições que sua vida ensinou. Apesar de seus erros, Salomão é lembrado como um rei cuja sabedoria e riqueza surpreenderam o mundo. Seu arrependimento final ressaltou a importância de manter Deus no centro de nossas vidas. No entanto, há outro detalhe intrigante sobre a história de Salomão, que não é encontrado na Bíblia, mas em lendas posteriores e escritos apócrifos, como o Testamento de Salomão. De acordo com essas tradições, Salomão não era apenas um rei sábio e um construtor extraordinário, mas também possuía um anel mágico, conhecido como o Anel de Salomão. Disse que este anel foi dado a ele pelo arcanjo Miguel e concedeu-lhe o poder de controlar e afastar demônios. Salomão supostamente usou esses poderes para comandar demônios, forçando-os a realizar tarefas ou até mesmo ajudar na construção do Templo de Jerusalém. Embora não façam parte da Bíblia canônica, essas histórias refletem um fascínio por habilidades sobrenaturais que ampliaram a já lendária sabedoria e poder de Salomão. Assim, a história de Salomão serve como um testemunho dos altos e baixos da vida humana. Mesmo os mais sábios e poderosos podem cair em tentação e pecado, mas a graça e o perdão de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem e buscam sua face. A extraordinária inteligência de Salomão não se desenvolveu isoladamente. Foi significativamente influenciado por sua mãe, Batseba, uma figura importante tanto em sua vida pessoal quanto em seu reinado. Sua sabedoria e orientação desempenharam um papel crucial na formação do caráter de Salomão como rei. No entanto, a história de Batseba também representa a semente da luxúria que atormentou Salomão e seu pai, Davi. Sua história destaca o tema recorrente de que o poder e o desejo descontrolados podem levar até mesmo os maiores reis ao caos. Essa mulher poderosa não apenas ajudou a moldar a sabedoria de Salomão, mas também revelou as provações e tentações pessoais que o assombrariam por toda a vida. Sou um filho de Deus, criado com um propósito divino, e abraço esse propósito com o coração aberto. Como o rei Salomão, reconheço que a verdadeira sabedoria vem de Deus e busco sua orientação em tudo o que faço. Sou abençoado com a capacidade de discernir o certo do errado, liderar com justiça e abordar cada decisão com clareza e discernimento. Reconheço que o mundo oferece muitas distrações, mas não serei influenciado por prazeres temporários ou falsas promessas. Meu foco permanece no eterno e manterei Deus no centro da minha vida, pois somente nele posso encontrar a paz e o propósito que realmente desejo. Aprendo com a vida de Salomão, que era dotado de sabedoria, mas também enfrentou provações e tentações. Entendo que mesmo aqueles abençoados com grandeza
podem ser desviados quando se afastam dos preceitos de Deus. Mas não sou definido por meus erros. Sou definido por minha fé e minha disposição de buscar o perdão e a orientação de Deus. Eu sei que quando eu me desvio, Deus está sempre pronto para me receber de braços abertos. Sua graça é ilimitada e seu amor é incondicional. Eu escolho viver nessa graça, permitindo que ela molde minhas decisões e guie minhas ações. Estou ciente de que, como Salomão, minha vida pode ser repleta de oportunidades de sucesso, poder e influência. Mas também sei que esses dons não são apenas para meu ganho pessoal. Sou um mordomo das bênçãos de Deus e as usarei para elevar os outros, buscar justiça e espalhar compaixão. Não permitirei que o orgulho ou o desejo por coisas materiais obscureçam meu julgamento. Em vez disso, vou me lembrar de que minha verdadeira força está na humildade e no serviço aos outros, assim como Salomão aprendeu que a sabedoria sem a orientação de Deus não tem sentido. O legado que deixo para trás não será medido pela riqueza que acumulo ou pelo poder que exerço. Será medido pelo amor, sabedoria e bondade que derramo no mundo. Como Salomão, entendo que a busca de riqueza material e prazeres terrenos é, em última análise, fútil. A verdadeira realização vem de servir a Deus, de viver uma vida que o honra e de buscar sua verdade em tudo o que faço. Meu coração está voltado para as coisas eternas e encontro alegria em viver de acordo com a vontade de Deus. Também sou moldado por aqueles que vieram antes de mim, como Salomão foi moldado por sua mãe, Batseba. Honro sua influência, sabendo que sua sabedoria e experiências contribuíram para quem sou hoje. No entanto, sigo meu próprio caminho, guiado pelas lições que aprendi e pela fé que me sustenta. Reconheço que eu também tenho o poder de influenciar os outros e usarei esse poder com sabedoria. Serei uma fonte de luz e orientação, ajudando as pessoas ao meu redor a buscar a verdade de Deus e a andar em seus caminhos. Tentação e desafios virão, como aconteceu com Salomão. Mas não tenho medo, pois sei que Deus caminha comigo. Enfrentarei cada provação com coragem, sabendo que minha força não vem de mim mesmo, mas da presença inabalável de Deus em minha vida. Quando me deparo com escolhas difíceis, me apoiarei em sua sabedoria, assim como Salomão fez. Vou me lembrar de que cada provação é uma oportunidade de crescimento e cada desafio é uma chance de fortalecer minha fé. Estou confiante de que mesmo quando vacilo, o perdão de Deus está sempre disponível para mim. Como Salomão, posso cometer erros, mas sei que o arrependimento me aproxima do coração de Deus. Seu amor é infinito e sua misericórdia é nova a cada manhã. Nunca estarei muito longe de sua graça, pois o busco com sinceridade e com um coração humilde. Declaro que sou uma pessoa de sabedoria, amor e integridade. Sou abençoado com dons que usarei para construir uma vida de propósito, não apenas para mim, mas para aqueles ao meu redor. Honrarei a Deus em tudo o que fizer e permanecerei firme em minha fé, sabendo que a jornada que Ele colocou diante de mim é de verdade, justiça e paz. Como Salomão, sou capaz de alcançar a grandeza, mas sempre me lembrarei de que a verdadeira grandeza vem de andar em alinhamento com a vontade de Deus. Eu abraço meu potencial, não com orgulho, mas com humildade, sabendo que todas as coisas boas vêm dele. Viverei cada dia com o coração cheio de gratidão, a mente cheia de sabedoria e o espírito comprometido em servir ao propósito de Deus. Em todas as coisas, buscarei a face de Deus, confiarei em seu plano para minha vida e descansarei sabendo que Ele está comigo, guiando-me, amando-me e fortalecendo-me. Minha vida é um reflexo de sua graça e, por meio dele, deixarei um legado que honra seu nome e abençoa as gerações futuras.